Bom dia. Bom, hoje a gente vai fazer as próximas 2 ou 3 aulas, a gente vai fazer uma espécie de uma revisão com assunto novo, tá? O que eu quero dizer? Quem já viu matemática e tá vendo essas aulas, percebeu que eu não tô falando sobre aonde essas funções que eu descrevi até então valem. E é super importante pra gente fazer isso, tá? E eu preferi falar sobre todas as funções primeiro, para depois voltar em cada uma delas e poder falar sobre essas partes, tá? Domínio, contradomínio, imagem, todas essas coisas, tá? Porque eu acredito que ver primeiro isso e depois ver funções, eu acho que não é uma coisa muito, não é muito didático, tá? Então, particularmente, eu não gosto, então eu prefiro fazer desse jeito, tá bom? Bom, hoje, então, vamos falar sobre algumas características de funções no geral. Então, vamos falar de função no geral, tá bom? Então, vamos pensar o seguinte. Lembra que lá atrás a gente falou sobre conjuntos? Você tinha um conjunto dos números naturais, inteiros, e assim por diante, até conjunto dos números reais. E eu representei eles como conjuntinhos assim. Falei, isso aqui é o conjunto dos naturais. Depois disso você tinha um conjunto dos inteiros, né? E aí eu tinha vários conjuntinhos até eu ter o conjunto dos números reais, certo? Bom, vamos supor que eu esteja pegando o conjunto dos números reais, por exemplo, tá? Então, estou pegando aqui o conjuntinho desses números. Então, eu estou pegando um conjunto, que eu vou chamar de conjunto A. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar uma função e eu vou chegar num conjunto B. Um exemplo muito simples vamos supor que essa função fosse, sei lá, menos x. É como se eu saísse aqui dos naturais, né? E depois que eu passo pela função, eu chego nos números inteiros, tá? Certo? No caso, só os negativos, tá? Então eu vou colocar aqui só os negativos dos inteiros, tá bom? Com exceção do zero e assim por diante, tá? Então o que eu estou falando? Eu estou usando essa função como uma operação que me permite sair de um conjunto, desse conjunto A, e vir para o conjunto B, tá bom? Então é justamente isso. Então todos os pontinhos aqui, então vamos supor que eu tenho aqui um dado, né? Eu tenho aqui um valor. Tem um valor aqui, um valor aqui, um valor aqui, um valor aqui, um valor aqui. Então os valores daqui, eles vão vir para cá e vão chegar em outro resultado, tá bom? Então, ó, vai vir isso aqui para cá também, vou ter um resultado. E todos, tá? Todos eles. Então, eu tenho elementos no A e levam esses elementos até elementos do B. Quem faz isso é a minha função. Minha função tem esse poder, né, de fazer essa jogada, tá bom? Esse conjuntinho aqui que eu vou chamar de esse primeiro conjunto A, eu vou chamar ele de domínio. E esse outro conjuntinho aqui, eu vou chamar de imagem. Tá? Então, essencialmente eu vou trazer. Na verdade, o correto era chamar isso aqui de contradomínio. Vamos fazer do jeito correto, vai? Então, isso aqui a gente chama de contradomínio. Que são todos os conjuntinhos, todos os números que a gente encontra no conjunto, nesse conjunto B, tá bom? Então, se o conjunto A é o domínio, o conjunto B é o contradomínio. Só que, ó, por que eu alertei para isso? Porque você tem um subconjunto dentro do contradomínio, que é qual? Que é esse daqui, ó. Vamos só desenhar todos os pontos aqui, só para ficar um pouco mais
um pouco mais claro o que eu quero fazer, tá bom? Então, vou pegar aqui o pontinho aqui, e eu vou pegar esse último aqui, tá? Então, esse último vem pra cá. Só que, então todos eles aqui, né, eu tenho 5 pontinhos vindo 5 pontinhos. E vamos pensar que eu tenho outros pontinhos aqui, que são outros valores no contradomínio. O que acontece? Apenas... E aí eu vou fazer com uma... Tá. Apenas os valores que têm um respectivo valor no domínio, ou seja, apenas valores que eu tenho resultado que vieram do domínio, esse conjunto em vermelho que eu estou escrevendo aqui, esse aqui a gente chama de imagem. Então, nem todos os valores do contradomínio são imagem, dependendo do conjunto que você está estudando, tá bom? Então, é como se eu pegasse, sei lá, tivesse uma equação, colocasse valores e no contradomínio alguns deles não fossem utilizados. Só aqueles que são utilizados, aqueles que eu tenho a resposta, né, são a minha imagem. Os outros fazem parte desse conjunto chamado de contradomínio, tá bom? É isso. É essencialmente isso, tá? Deixa eu colocar um exemplo numérico aqui, só para ficar um pouco mais... um pouquinho mais didático, tá? Então, vamos supor que eu tenho aqui um conjunto. Esse conjunto aqui vai ser números reais, tá? Eu tenho um outro conjuntinho aqui, que também vai ser número real. Ele também vai ser número real. E a minha função f de x, o que ela faz? Ela vai levar de um para o outro. Só que, no caso, a minha lei de formação. Então, basicamente, eu vou ter aqui uns valores, né? Vou colocar aqui uns valores. Vamos chutar aqui, por exemplo, menos 3, menos 2, 0, 1, 2, 3. Eu tenho tanto números para cima quanto números para baixo, né? Pode ser tanto... Eu tenho menos 4, menos... Enfim, todos os números reais estão aqui. Só que a minha lei de formação, essa função, ela está dizendo o que para mim? Ela está dizendo que eu vou ter alguns outros valores. Por exemplo, posso ter os mesmos, né? Vou ter os mesmos na real. Vai ficar aqui menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Só que a minha lei de formação, ela está fazendo o quê? Ela está pegando o número, sei lá, o número... Se eu faço qualquer tipo de conta, né? Então ele leva, por exemplo, o número 1 no... desculpa, vamos fazer o contrário, né? Isso aqui ele vai levar isso aqui no número 1. E aí, o menos 1 também chega aqui, no 1, tá? Quando eu faço também o menos 2, ele vai chegar aqui no 2 positivo. E o 2 positivo, aqui no meu domínio, vai chegar no meu contradomínio também. Então você consegue perceber aqui que nem todos os números estão sendo usados. Nesse caso aqui, né, eu usei alguns. Então, por exemplo, 3, ó, faria a mesma coisa. Ele viria aqui para esse 3 e esse 3 também. Então, tá vendo que eu só estou usando um pedaço? Eu só estou usando um pedaço do meu contradomínio. Então, a minha imagem vai ser só isso aqui, tá? Então, geralmente é como a gente interpreta esses conjuntinhos quando eu aplico funções. O jeito correto de escrever isso aqui, como que seria? Então, vamos pensar que eu tenho aqui a minha função. A minha função, ela tem um domínio R, reais, e ela vai para um contradomínio, que é real também. Como? Usando a lei de formação, y é igual a, sei lá, x².
tá bom? Que é esse casinho que a gente está escrevendo aqui. Beleza? Então, esse casinho que a gente está escrevendo aqui é esse tipo de formação, tá? Então, eu tenho aqui. Deixa eu só reescrever isso aqui para a gente poder ficar claro. Então, isso aqui a gente chama de lei de formação. Isso aqui é o meu contradomínio. Contradomínio. E esse aqui é o meu domínio. Beleza? Então, ó, é isso aqui que eu tenho, tá bom? Tem isso aqui. Então, sempre eu vou ter um lugar aonde a minha função existe, aonde ela chega e eu vou ter como um pedacinho dela, né, que vai ser usado, que vai ser a minha imagem, tá bom? Então é importante a gente ter essa noção, tá? De como é a minha função, como eu tenho esse domínio, né, dessa minha função. Então, beleza. Que mais? A gente tem Bom, se a gente pensar na imagem de uma função, então você tem que pensar que todos os valores do seu domínio, eles vão chegar nessa imagem, tá? Vão chegar nessa imagem de forma direta. Então, geralmente, a gente diz que essa imagem, a gente pode representar ela também matematicamente, né? A gente escreve geralmente, por exemplo, sei lá, a imagem de uma função é igual que geralmente a gente pode escrever assim, ela é um conjuntinho, né, de um valor y pertencendo aos reais, por exemplo. Então, eu estou dizendo que a minha imagem, nesse caso aqui, ela pertence ao conjunto dos números reais, tá bom? Então, isso aqui é como a gente representa, tá? O domínio, a imagem, o contradomínio dessas funções. Tem algumas propriedades importantes sobre essa parte. Bom, a gente tem algumas classificações, na verdade, que é a classificação quando nós temos uma imagem que é sobrejetora. Sobrejetora. O que é uma imagem que é sobrejetora? Por definição, ela é uma imagem. Ela é uma imagem de uma função. Que é igual ao contradomínio. Contradomínio. Então, imagina que você tem quando você tem uma imagem, nesse caso aqui, vamos supor que eu usasse todos os números reais aqui. Se fosse, por exemplo, uma função do tipo y é igual a x. Todos os valores de x são iguais a todos os valores de y. Ou seja, todos os números do lado esquerdo reais, eles vão ter a mesma correspondência na imagem, que também é real. Então, nesse caso, a função f de x, ela é uma função sobrejetora, tá bom? Então, porque todos os valores, eles estão, né, eles são iguais, a imagem é igual ao contradomínio, tá bom? Então, isso aqui é um exemplo de uma função que é sobrejetora, tá? Beleza. Que mais? A gente tem uma função, uma definição
que é uma injetora. Injetora. O que é a definição de uma injetora? Para ser uma função injetora, os elementos, então vou colocar aqui, os elementos diferentes do domínio devem possuir imagens diferentes. Certo? Por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui um valor de x1 e um valor de x2. Tá? Então eu apliquei a minha função e aí eu vou ter um f de x1 e vou ter um f de x2. O que vai acontecer aqui? Eu não posso ter, ou seja, exatamente o que vai acontecer aqui, x1 ele é diferente de x2 e por consequência f de x1 é também diferente de f de x2, tá? Ou seja, se eu tenho uma função do tipo uma lei de formação quadrática, onde o meu x1 seria 2 e o meu x2 seria menos 2, por exemplo, vamos lá, vamos supor que eu tenho aqui 2 e ele é diferente de menos 2. Só que aí eu levo uma função do tipo x². Ambos, para os dois casos, eu vou ter a resposta como 4. Ou seja, isso aqui não é um caso de função injetora. Tá bom? Porque o domínio é diferente da minha imagem, tá? Então ele... É como se a gente pudesse dizer, por exemplo, que cada x tem um y específico dele, tá bom? Então isso aqui é um exemplo que a gente pode acabar entendendo como uma função que é injetora. E a gente tem uma função que chama de função bijetora. A função bijetora... O que é uma função bijetora? É quando uma função... quando tem uma função que é injetora e sobrejetora, ao mesmo tempo. Beleza? Ao mesmo tempo. Isso aqui é uma função bijetora. E o que é legal na função bijetora? É que a gente basicamente está usando todas as duas propriedades anteriores, né? Da sobrejetora e da injetora. Tá bom? Então isso aqui é bem importante quando a gente estuda esses conjuntos, tá? De imagem, de domínio, contradomínio, tá bom? Bom, eu vou parar por aqui, porque esse aqui é um assunto bem chatinho, e é importante que vocês tenham em mente o porquê disso, como tentar entender e interpretar esses conjuntos, tá bom? Então eu vou parar por aqui, então até a próxima aula.